O nome Phanerógamas tem origem grega, sendo que Phánero significa visível e Gamae corresponde a gametas. As plantas fanerógamas têm seus sistemas produtores de gametas bem visíveis. São conhecidas também como plantas espermatófitas, pois produzem sementes. Seus subgrupos são as gimnospermas, que são os vegetais que não produzem frutos, mas possuem sementes, e as angiospermas. As sementes dessas plantas ficam colocadas dentro de frutos. Esses frutos são originários do desenvolvimento do ovário das flores. As gimnospermas são plantas terrestres que possuem sementes, mas não possuem frutos. O nome do grupo deriva das palavras gregas gimnos, que significa nu, e sperma, que significa semente, ou seja, significa semente nua. Isso porque as sementes das gimnospermas não encontram-se no interior dos frutos, ficando expostas ou nuas. Em geral, essas plantas adaptam-se melhor em climas mais frios e temperados. São exemplos de gimnospermas as araucárias, cedros, cicas, ciprestes, pinheiros e sequoias. As plantas gimnospermas possuem raiz, caule, folhas e sementes. Apresentam ainda vasos condutores, o xilema e floema. Os óvulos e as sementes de gimnospermas são expostas ao ambiente pelos esporófilos. A semente é o óvulo maduro portador de um embrião. Algumas gimnospermas, como o pinheiro, apresentam folhas em forma de agulha. Essa folha, com superfície reduzida, diminui a perda de água por evaporação, uma característica dessas plantas que lhes possibilita viver em ambientes com escassez de água. Os estróbilos são formados por folhas modificadas que se agrupam e formam essa estrutura. Essas folhas são férteis e não realizam fotossíntese. Os estróbilos podem ser masculinos ou femininos. Isso permite que as gimnospermas possam ser monóicas ou dioicas. Quando monóicas, possuem estróbilos masculinos e femininos. Quando dioicas, possuem apenas um dos tipos de estróbilo. Os estróbilos em conjuntos são considerados as flores desse grupo. Os estróbilos masculinos, também chamados de microestróbilos, são pequenos. Em seu interior são produzidos os esporos masculinos, que são os micrósporos, através dos microsporângios. Os estróbilos femininos, também chamados de megastróbilos, são maiores e conhecidos popularmente como pinhas. Eles produzem os esporos femininos, conhecidos como megásporos, através dos megasporângios. As gimnospermas estão divididas em 4 grupos. O primeiro grupo são as cicadófitas. Esse grupo possui um crescimento cambial lento e as folhas se assemelham à das samambaias. Um exemplo são as cicas. O segundo grupo é o da gingófita, que só tem um representante, que é o ginkgo biloba. As folhas dessa planta são semelhantes a leques. O terceiro grupo é o das coniferófitas, que são o grupo mais conhecido e a sua madeira é muito apreciada. O nome desse filo se relaciona com a presença de cones, que são as estruturas que protegem os óvulos e as sementes. Os exemplos são os pinheiros, os ciprestes e as sequoias. E o quarto grupo são as gnetófitas, que apresentam características que relacionam elas com as angiospermas, como a presença de vasos no xilema. Um exemplo é o Welwitschia, ou o povo do deserto, que só existe no deserto do Namibe, na Angola. Para compreender o ciclo de vida das gimnospermas, vamos considerar o exemplo de um pinheiro, um representante típico desse grupo. No momento da reprodução, as folhas modificam-se e originam os estróbilos masculinos e os estróbilos femininos, respectivamente os microestróbilos e o megastróbilo. Nos megastróbilos são produzidos, por meiose, os megásporos. Eles ficam retidos nos megasporângios, onde desenvolvem-se no interior do óvulo e originam o gametófito feminino. A partir do gametófito feminino, surgem 2 ou mais arquigônios. Em cada um, diferencia-se uma oosfera.
o gameta feminino. Nos microstróbilos, os microsporângios produzem, por meiose, os micrósporos. Desses micrósporos surgem os grãos de pólen, também chamados de gametófitos masculinos. Eles ficam armazenados no microstróbilo até serem liberados no ar. Nesse momento, ocorre a polinização realizada pelo vento. Os grãos de pólen viajam pelo ar até encontrar a abertura do óvulo. Quando isso ocorre, eles germinam e originam o tubo polínico, que cresce e alcança o arquegônio. Isso possibilita que os gametas masculinos fecundem a oosfera e originem o zigoto. Desse processo surge o pinhão, que é a semente, ou seja, o portador do óvulo fecundado, o embrião. Nos pinheiros, as sementes são chamadas pinhões. Uma vez formadas os pinhões, o cone feminino passa a ser chamado pinha. Se espalhados na natureza por algum agente disseminador, as sementes podem germinar. Ao germinar, cada semente origina uma nova planta. São úteis para a indústria de papéis e móveis de madeira. Algumas sementes, como o pinhão, são comestíveis. A importância prática da manutenção das florestas é a proteção que elas representam para as bacias hidrográficas. As angiospermas são plantas complexas, que apresentam raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes também. Suas sementes são protegidas pelos frutos que elas dão. Atualmente, as angiospermas representam o grupo mais diversificado de plantas, com aproximadamente mais de 250 mil espécies diferentes. As angiospermas ocorrem nos mais variados tipos de habitats, desde ambientes aquáticos até os áridos. As angiospermas caracterizam-se pela presença de flores e dos frutos que envolvem a semente. A presença de flores e frutos é fundamental para o desenvolvimento das angiospermas. As flores possuem cores vivas, néctar e cheiros que atraem pássaros e insetos que vão ajudar no processo de polinização. Já os frutos são importantes para proteger a semente das plantas. As angiospermas podem ser classificadas em 2 grupos. As monocotiledôneas, que possuem flores trímeras, ou seja, múltiplas de 3, apresentam raízes finas e de tamanho pequeno, então elas possuem uma vida curta. Possuem crescimento primário, sementes com um cotilédone, que são as primeiras folhas que surgem dos embriões. E alguns exemplos de monocotiledôneas são o milho, a babosa, o trigo, a grama, palmeiras, magnólia e entre outras. E as dicotiledôneas, que apresentam raízes profundas, possuem folhas com presença de nervuras, sementes com 2 cotilédones, o crescimento delas é secundário, elas possuem um ciclo de vida maior do que as monocotiledôneas, e algumas espécies elas apresentam o caule lenhoso. Elas também possuem flores múltiplas de 4 ou 5, e alguns exemplos são o ipê, o jacarandá, as rosas, o feijão, a vagem, a soja e outras leguminosas, etc. A reprodução das angiospermas inicia-se com a polinização, que é o encontro do grão de pólen com a parte feminina de uma flor, mais precisamente o estigma. Inicialmente, o grão de pólen, gametófito masculino imaturo, é formado pela célula do tubo e a célula geradora. Posteriormente, antes ou durante a dispersão, ocorre a formação de 2 gametas a partir da célula geradora. Ao chegar ao estigma, o grão de pólen começa a absorver uma substância açucarada produzida pelas células dessa região.
germina e forma o tubo polínico. Nesse estágio, com o tubo polínico formado e os 2 gametas, ele é considerado maduro. O tubo polínico cresce através do estilete até o saco embrionário do óvulo, que é o gametófito feminino maduro, que é a região onde está localizada a oosfera. O saco embrionário é composto geralmente de 8 núcleos e 7 células, 3 antípodas e 2 sinérgides, uma oosfera e uma célula central com os 2 núcleos polares. Ao chegar ao óvulo, o tubo polínico, atraído por sinais químicos liberados pelas sinérgides, penetra essa estrutura por uma abertura chamada de micrópila. No interior do óvulo, ele adentra em uma das 2 sinérgides e libera os 2 gametas e o núcleo do tubo. Um dos gametas encontra a oosfera e o outro une-se aos núcleos polares. Como os 2 gametas participam do processo, dizemos que ocorre uma dupla fecundação, que é uma característica marcante das angiospermas. O gameta que se uniu à oosfera origina o zigoto, que é o 2N. Já os núcleos polares, juntamente ao outro gameta, são responsáveis por dar origem ao endosperma, que é o 3N, uma reserva nutritiva da semente. O zigoto forma o embrião, e os tegumentos do óvulo formam a casca da semente. O desenvolvimento do ovário leva à formação dos frutos, que possuem como função principal a proteção da semente, além, é claro, de ajudarem na dispersão. Os frutos e as flores constituem as características mais marcantes de uma angiosperma. As angiospermas, elas são plantas extremamente importantes. São os principais produtores dos ecossistemas terrestres, servindo para alimentação, como a cenoura, a alface, o mamão, o arroz e o feijão. Aplicações industriais, como o jacarandá e o algodão. Na ornamentação, como são utilizadas as orquídeas e as bromélias. E também na fabricação de produtos farmacêuticos, no caso da camomila e do boldo.